No século XIX, existia um grande matemático que estava trabalhando há semanas num problema extremamente difícil e sem sucesso. Ele estava dando duro para conseguir resolver aquele problema de matemática, mas durante todo aquele tempo não conseguiu achar a solução e ele decidiu tirar férias. Durante essas férias, em um momento específico, que ele estava subindo no ônibus no sul da França, de repente a resposta, a solução surgiu na cabeça dele e ele imediatamente percebeu que aquela era a resposta correta e finalmente tinha encontrado a solução. E o mais curioso é que essa solução veio de uma parte do cérebro que ainda tinha continuado a trabalhar no problema, mesmo ele estando simplesmente aproveitando as férias. E talvez você já tenha visto algo parecido que aconteceu com você ou com alguma outra pessoa que estava tentando resolver o problema e de repente, depois de desviar a atenção e fazer outra coisa, a resposta surge na mente. E é interessante porque isso não é necessariamente um milagre. Grandes artistas, cientistas, escritores, gênios da humanidade relatam que gostavam de fazer caminhadas ou até tirar algumas sonecas para refrescar as ideias e criar novas abordagens para os problemas que eles estavam lidando e, como eles relatam, isso sempre funcionava. E é interessante que isso não tem nada de mágico, na verdade é um recurso que a gente tem nesse cérebro incrível e que a ciência na última década está descobrindo como ativar esse modo específico de pensamento para que mesmo a gente está meio distraindo fazendo outra coisa, o cérebro continue trabalhando ao nosso favor para resolver determinado problema. Esse é um potencial que a gente tem que os neurocientistas descobriram e que com certeza vai ajudar você a aprender matemática. E é exatamente isso que a gente vai conversar nesse vídeo aqui. E você vai ver que, de fato, com esse modo, até dormindo você vai conseguir resolver problemas de matemática. E eu tenho certeza que isso vai te ajudar no aprendizado dessa matéria. Afinal, esse é o nosso objetivo. E se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever no canal. E se você gostar dessas dicas, gostar desse conteúdo desse vídeo, não esquece também de deixar um like aí para ajudar na divulgação desse conteúdo. Mas afinal, que modo de pensamento é esse? O que os neurocientistas descobriram é que o cérebro ele trabalha em dois estados diferentes, basicamente. Um estado é quando a gente está com uma atenção plena, e vamos chamar isso de modo focado. E um outro estado é quando a gente está com o cérebro mais em repouso, mais relaxado, e esse é o que a gente vai chamar de modo difuso. São esses dois modos que a gente vai discutir nesse vídeo, e eu vou te mostrar que você trabalhando com os dois juntos pode aumentar em muito a sua capacidade de absorver conteúdo. Então, por exemplo, quando você está assistindo alguma aula, vamos considerar aqui aulas de matemática, tá? Vamos abordar sobre o aprendizado de matemática. Então, quando você está assistindo uma aula de matemática, está resolvendo um exercício, está focado, prestando atenção em algo, o seu cérebro está no modo focado. Então, imagine que a sua atenção é como se fosse uma lanterna. Então, quando você está focada, essa lanterna tem um feixe de luz direcionado para aquela coisa que você está dando atenção. Então esse seria o nosso modo focado, que seria uma parte mais analítica, mais operacional de quando a gente está pensando. O outro modo que eu falei para vocês, que é o modo difuso, é como se essa lanterna abrisse o feixe de luz e a gente conseguisse enxergar a situação de um modo mais amplo, que é o exemplo exatamente quando você está fazendo uma caminhada. Como eu já falei, diversos gênios da humanidade gostavam de fazer isso, porque eles ativavam esse modo difuso de pensamento. Esse modo difuso de pensamento, por incrível que pareça, ele faz você enxergar pontos de vista diferentes daquele problema que você está tentando resolver. Então é como se você, no modo focado, olhando para uma coisa fixa, uma grande intensidade, ao ativar o modo difuso, você começa a enxergar outras possibilidades para determinado problema e aí sim você faz novas conexões que pode chegar numa solução mais criativa. É como se esse modo difuso ativasse, desse uma maior probabilidade para sua criatividade e aí você consegue enxergar as coisas através de um outro ponto de vista. Isso acontece basicamente quando a gente está com o cérebro no modo difuso. E é exatamente por isso que esse modo difuso é extremamente importante. Eu vejo diversos estudantes falando comigo que têm dificuldade em matemática porque quando vão resolver um exercício, eles simplesmente empacam naquele exercício. Não sabem o que fazer, não sabem nem começar. E é nesse momento que você deve aplicar o modo difuso. Pelo seguinte, quando você está no modo focado, você normalmente resolvendo um exercício no modo focado, você está trabalhando alguma matéria que muito provavelmente você já viu como resolve, ou até já tem alguns exemplos na sua mente, e consegue elaborar uma estratégia e resolver no exercício. Nesse momento você está no modo focado, quando você tem um certo domínio sobre aquele assunto e consegue simplesmente
e resolvendo através dos métodos analíticos que você já instalou no seu cérebro sobre aquele assunto, daquelas conexões que o seu cérebro já fez. Agora, quando você empaca no exercício e não sabe nem por onde começar, significa que você tem que ter uma visão mais ampla do problema, começar a enxergar de um ponto de vista diferente. Eu já vi, inclusive, as pessoas vêm falando comigo lá no Instagram, quando eu falei sobre o modo difuso, que tiveram essa mesma sensação de, ao estar tentando resolver um problema, deixar o problema de lado por um tempo, até mesmo ir dormir, e quando dormir, vem a solução, no dia seguinte ele acorda e consegue resolver. Isso aconteceu comigo também, inclusive eu já até sonhei com alguns problemas que eu estava tentando resolver e não tinha conseguido naquele dia, e aí simplesmente o seu cérebro continua trabalhando através desse modo difuso, sem que você se esforce para isso. Ele vai trabalhar automaticamente e pode ser que ele jogue a solução na sua cabeça de repente. Então essa é uma grande vantagem e que é útil quando você empaca, como eu já falei, num determinado problema e não sabe por onde começar. Só que existe um ponto aí que é importante que você entenda. Quanto mais intensidade você dá no modo focado, igual eu falei do matemático que a gente começou o vídeo, ele trabalhou semanas naquele problema sem sucesso. E aí o cérebro, que bateu tanto nessa tecla para tentar resolver o problema, quando ele desfocou, entrou no modo difuso, o cérebro continuou trabalhando com mais afinco naquele problema pela intensidade que ele deu no modo focado. Então, é importante que você tenha o melhor dos dois mundos. Se você travou no exercício, tenha certeza que você tentou o máximo, que você se esforçou, tentou pensar em vários caminhos que você já conhece para resolver o exercício e não conseguindo, aí você entra no modo focado para que o seu cérebro continue trabalhando dentro desse problema e assim, possivelmente, crie uma nova solução, um caminho diferente. E claramente, o modo difuso também serve para você que está aprendendo algo novo, um tipo de pensamento novo. É muito melhor você entrar no modo difuso, ou seja, assistir uma aula no modo focado e depois dar uma refletida no assunto, deixar o seu cérebro trabalhar sozinho para fazer conexões com outras áreas de conhecimento que você já tem. Isso vai fortificar mais o aprendizado, que eu gosto de falar aqui bastante no canal, que é uma forma de você deixar aquele conceito intuitivo para você. Olhando de uma forma ampla, você conecta com pontos diferentes que você não conseguiria fazer no modo focado. Mas afinal você deve estar se perguntando, bom, como é que eu entro no modo focado, como é que eu entro no modo difuso? E uma dúvida que surge na sua cabeça talvez, é que o modo difuso não é você ficar procrastinando, não é você sentar na cama e ficar lá fazendo nada e dar como desculpa que você está no modo difuso, tá? Não é exatamente isso. Mas eu vou falar já já quais seriam os caminhos ideais para você entrar em modo difuso. Para você entrar em modo focado, principalmente para você que tem dificuldade de focar nas coisas, eu recomendo, inclusive, é uma técnica baseada na técnica Pomodoro. Caso você não conheça, é uma técnica bastante interessante para você estudar, que é você ter passos curtos de tempo com intensidade e foco. Então você determina ali de 15 a 25 minutos, pode ser uns 15 minutos no começo até você se acostumar, de intensidade. Você vai se determinar naquele tempo, focar 100% no que você está fazendo, sem olhar celular, sem olhar nenhuma outra distração, deixar o cérebro perfeitamente no modo focado. E não importa se você vai terminar aquela tarefa ou não nos 15 minutos, você tem que focar no processo. Então nesse tempo de modo focado, você vai estudar ou assistir uma aula ou tentar resolver exercícios, e depois você vai entrar no modo difuso e desligar um pouco esse modo focado do seu cérebro para deixar as coisas se arrumarem aí dentro. E se nesse tempo focado você empacou em algum exercício, quando você entrar em modo difuso, seu cérebro vai continuar trabalhando nele e pode facilitar você encontrar uma solução depois. Então essa é uma das dicas ideais para você entrar no modo focado. Ter períodos de tempo curto, cronometrados, para que você não faça mais nada a não ser aquilo que você se determinou a fazer nesse tempo. Agora, para entrar no modo difuso, existem várias formas, inclusive algumas a gente já falou aqui. Uma é você fazer caminhadas, que ajuda muito o cérebro a entrar nesse modo difuso. É importante que fique claro que fazer a caminhada, não adianta você fazer a caminhada tentando resolver o problema na sua cabeça. Você tem que pensar em outra coisa ou fazer outra coisa que impeça o seu cérebro de pensar conscientemente naquele problema, tá? Então você pode escutar uma música ou até estudar um outro tema que você tenha mais facilidade, por exemplo, estudar uma outra língua. Se você está fazendo um curso de inglês ou está estudando espanhol, vai estudar essas línguas enquanto você entra no modo difuso da parte de matemática, por exemplo. Ou estude outra coisa que você tenha mais facilidade. Leia algum livro mais tranquilo, você pode ir na academia ou pode tirar uma soneca. Inclusive o sono
é um dos modos mais eficientes do seu cérebro entrar no modo difuso, porque realmente quando você estiver dormindo, você não vai conseguir pensar conscientemente no problema. Pode ser que no modo difuso você sonhe com a solução do problema, como já aconteceu comigo, mas ali sim é um modo difuso efetivamente. Então, se talvez você pense que entrar no modo difuso precisa ter tempo e na sua vida de estudante você não tenha tanto tempo. Mas como eu acabei de falar, o sono é algo que você tem que fazer, você tem que dormir. Inclusive, é extremamente saudável que você durma uma quantidade suficiente de horas para que o seu cérebro faça uma manutenção aí dentro e consolide o aprendizado. Então, se você tiver com algum problema no exercício, tentar com afinco resolver ele e não conseguir, eu recomendo que você deixe para tentar de novo no dia seguinte, porque durante o seu sono, o seu cérebro vai entrar em modo difuso e é provável que você acabe encontrando alguma solução durante a noite, tá? Claro, tudo isso depende da intensidade que você vai dar quando estiver no modo focado para resolver o problema, tá? Então essa é uma dica bastante importante, mesmo que você não consiga ir na academia, fazer uma caminhada ou até ficar 5, 10 minutos escutando alguma música sem pensar no problema efetivamente, dormir é algo inevitável. Então é uma dica para você entrar no modo difuso também, beleza? Lembrando que para você estudar, como eu já falei, entrar no modo focado, é importante que você tenha consistência. Para você aprender algo, você não precisa estudar 10 horas por dia, caso você não tenha esse pique. Mas é importante que você estude um pouco, mas todo o dia. Então tenha essa consistência de entrar no modo focado por menos um período curto de tempo, todo dia. E claro, você pode fazer sessões desse período, então 25 minutos, descansa de 5 a 10, depois mais 25. Você pode fazer isso umas 4 ou 5 vezes e aí vai depender muito do seu ritmo de estudo. Mas é importante que você estude todo dia. A consistência que é a grande chave para o seu aprendizado, além de unir esses dois modos de pensamento para consolidar tudo aquilo que você está aprendendo. E claro, se você conseguir resolver um problema e surgir uma solução através do modo difuso, então você está realmente evoluindo em matemática e é muito diferente de você ir simplesmente na internet e procurar uma resolução. Então fica aí essas dicas, espero que tenha sido relevante para você saber que o seu cérebro tem esse poder de entrar no modo difuso, modo focado, que ele consegue trabalhar em problemas mesmo quando você não está pensando neles conscientemente. Beleza? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal também e deixar algum comentário se alguma situação do tipo já aconteceu com você ou com algum colega, algum amigo que você conhece que de repente surgiu a solução na cabeça dele. Deixa aí nos comentários que eu vou querer saber também. Fechado? Então por esse vídeo é isso, um beijo no seu cérebro e a gente se vê no próximo vídeo.